1 Coríntios capítulo 7, versículo aqui do 10 ao 24, regulamentos. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Diz respeito à separação por motivos não bíblicos, em outras palavras, o fato de o marido não ser salvo não dá à esposa o direito de divorciar-se dele. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Coloca a mesma restrição sobre o marido. O Espírito Santo, por meio do apóstolo, dá às mulheres os mesmos direitos que os homens têm. Mas aos outros, digo eu, não, Senhor. Olha só, é Paulo quem está dizendo. Não é inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Se algum irmão tem mulher descrente, não cristã, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Esta situação não dá bases para o divórcio. E se alguma mulher tem marido descrente e ele a consente em habitar com ela, não o deixe. O mesmo que o versículo anterior. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Significa que o cristão, por ser uma só carne com seu cônjuge incrédulo, não é considerado como estando vivendo num relacionamento ilegal. Santificado significa que Deus considera como sendo cristão tanto o lar como o casamento, embora um dos cônjuges seja incrédulo. De outra sorte, que os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, considerados pelo Senhor como tendo nascido num lar cristão, embora a mãe ou pai seja não salvo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Fala de abandono e de abandono pelo único propósito, a causa de Cristo. Se a pessoa abandonar o casamento por causa que a outra parte não aprova a causa de Cristo, fala aqui para se divorciar. Porque, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Significa que o cristão nada conseguiu fazer para impedir que o cônjuge incrédulo partisse. Nesse caso, o cristão está livre para casar-se novamente. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Deve ser feito de tudo o que for possível para manter o casamento, acreditando que com o tempo o cônjuge incrédulo irá ao Senhor, o que poderia ser a única oportunidade do casal. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Refere-se à regra de que as circunstâncias da nossa vida são reguladas pela providência de Deus e não devem ser arbitrariamente alteradas de acordo com o nosso capricho. Cada um como o Senhor chamou. O Senhor prepara o nosso caminho. Portanto, não tente mudar a posição, a menos que esteja obviamente errada, ou se não houver nada que você possa fazer quanto à mudança. É o que ordeno em todas as igrejas. Essas são as instruções aplicáveis aos cristãos de todos os lugares e para sempre. É alguém chamado estando circuncidado? Aqui fala dos judeus. Fique circuncidado. É alguém chamado incircunciso? Fala dos gentios. Não se circuncide. A circuncisão não é nada. E a incircuncisão não nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Esses mandamentos são encontrados em Mateus 22, 36, 40. Eles só podem ser cumpridos quando o cristão entende que todo o poder e a força vem por meio da cruz, que sempre deve ser o objeto da nossa fé. Isso dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar na nossa vida, ajudando-nos a fazer o que deve ser feito. Cada um fique na vocação em que foi chamado, diz respeito à condição ou posição em que a pessoa se encontra quando aceita Cristo, no que diz respeito às posições ou a alguns empregos que são dignos.
Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Fala da liberdade como preferência. Se ela puder ser obtida de outro modo, sirva a Deus como um escravo. Nessa época, os escravos eram a maioria da população. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, que é o escravo, é liberto do Senhor. No Senhor, essa pessoa é livre, apesar de sua posição na vida. Isso é tudo que realmente importa. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Quer dizer que alguém que não é escravo torna-se um escravo voluntário de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Jesus Cristo não vos liberta apenas do pecado, mas também do temor do homem, ou do que o homem pode nos fazer. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Esta é a terceira vez que Paulo diz isto, versículos 17 e 20. No cristianismo, o Espírito Santo coloca todos no mesmo nível.